A paz do Senhor a todos, bom dia, mais um domingo começando, né? Amanhã aí de domingo, normalmente as igrejas evangélicas, também as outras igrejas, né, têm suas atividades na parte da manhã. Hoje dia 29/11 de 2020, né, mais uma escola bíblica na primeira igreja batista na Praia de Ramos, começando, tá? Obrigado por você estar acompanhando aí via YouTube, tá? Redes sociais da igreja. Hoje, lição 9, tá? A visão dos remidos e do juízo. A visão dos remidos e do juízo, tá? A lição 9, revista Atitude, estudo falando sobre Apocalipse de João, tá? Apocalipse de João, lá na ilha de Patmos. Lógico, né? Apocalipse, último livro da Bíblia, a Bíblia evangélica. Abra aí a sua, pode ser a sua Bíblia impressa, pode ser a que está no aplicativo do celular, ou até mesmo se você tiver em frente ao computador, aproveite aí e pegue a sua, tá? Vamos fazer uma oração, logo depois da oração a gente continua nas leituras dessa lição, dessa revista, e que o Senhor cada vez mais edifique tanto a igreja dele, né, como aqueles que estão por alguma situação, oportunidade, assistindo a esse vídeo. Oremos nesse instante. Deus, nós estamos reunidos, ó Pai, principalmente em torno da Sua palavra, que a edificação chegue até nós, a iluminação chegue até nós, no nome de Jesus, Teu povo que através da Tua palavra e através da revista, cada vez mais busca o entendimento através da leitura da Sua palavra. No nome de Jesus, abençoe os professores, abençoe os alunos e também todos os internautas que estão acessando a essa aula via internet. No nome de Cristo Jesus, Teu nome seja cada vez mais glorificado por nós, seres humanos, pessoas que conhecem o Teu nome e conhecem o Senhor. No nome de Jesus, amém. A lição 9, ela tem como meta de ensino compreender as diferentes níveis de leitura do texto bíblico. 2, entender o significado das bestas, sua função no livro do Apocalipse. 3, refletir sobre as situações da vida cotidiana que se insurgem contra a autoridade de Deus. Ok? Então, lição 9, visão dos remidos do juízo, está baseada em Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Capítulo 13, capítulo 14, versículo 13. Diz assim o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Versículo 13. Lendo aqui a introdução da revista. Vou pegar aqui uma caneta. A caminhada da igreja pelo mundo é cheia de sofrimento. Ela é perseguida sem sossego. Mas ninguém pode dizer que foi enganado. A Bíblia promete céu de brigadeiro para quem ingressa no corpo de Cristo. Pelo contrário, a promessa é:
no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. Nosso Senhor não declarou que a caminhada cristã seria fácil, mas nos garantiu a vitória no final. Tá? Então, a palavra de Deus não promete céu de brigadeiro, né? Não promete céu de brigadeiro, né? Para quem ingressa no corpo de Cristo, né? E o próprio Jesus vem dizer e datar isso, né? De que no mundo tereis aflições. João 16, 33. Comentando o texto bíblico. Tenho proposto nesses estudos 3 níveis de leitura. O primeiro nível é o nível histórico. Nele nos perguntamos quem era a besta no tempo de João. A primeira besta e a figura escatológica do anticristo são a mesma coisa. Nos tempos do Apocalipse, sua identidade era a pessoa do imperador romano, Domiciano. A figura que age como Apocalipse 13 descreve naqueles dias que deseja a adoração, que promove a morte de quem se recusa. É Domiciano. Domiciano é o imperador da época lá de João, né, configurado aí em Apocalipse capítulo 13. O segundo nível de leitura é dinâmico. Toda a escritura é a palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia fala hoje como falava na época de João e falou durante todas as gerações de agora. O nível histórico não esgota a escritura. Tinha uma besta na época de João, bem como em todas as épocas posteriores. Elas se manifestam continuamente como dores de parto, de forma cada vez mais intensa e em intervalos cada vez menores. Por isso, o crente pode ler o Apocalipse de hoje e se perguntar: quem age como besta? Quem odeia o povo de Deus e promove perseguição? Ao encontrar uma pessoa ou instituição humana que age como se fosse Deus e promove perseguição, ela é um instrumento do dragão e que age como um besta e anticristo. Em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, encontramos uma curiosa expressão: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esta passagem, primeira carta a João 2,18, bíblica, fala da vinda de um anticristo, ênfase no singular, mas também de vários anticristos, ênfase no plural. A besta é um só? Não, são várias. Na época de João, era o imperador Domiciano. Hoje, quem persegue o povo de Deus também é besta. A besta é qualquer um que almeje o lugar de Deus e não esteja satisfeito com sua humanidade. Sempre existiram na história humana não satisfeitos com sua humanidade, que queriam ser deuses. O terceiro nível de leitura é o escatológico. Ele olhava para o futuro. O texto de 1 João, lido no parágrafo anterior, fala de anticristo no singular e no plural. Isso significa que também, com relação ao anticristo, podemos usar o princípio das dores de parto. O anticristo dos tempos de João, Domiciano, não foi o único a se manifestar. Outros apareceram durante a história e continuaram a aparecer até que, no momento imediato anterior à vinda de Jesus, se manifeste o maior de todos eles, a besta do final. Essa é a página 53, falando aí comentando o texto bíblico, né? Então tem aí, né, o autor da revista, né, dessa lição,
ele vai tratar as 3 formas de leitura dentro desse universo, né? A primeira é a besta e a figura escatológica de anticristo, são a mesma coisa. O segundo nível de leitura é a dinâmica, é dinâmico. Toda a escritura é a palavra de Deus. E é o terceiro nível, né, aqui no cantinho, o terceiro nível de leitura é escatológico, né? Então, o terceiro escatológico, o segundo dinâmico, o primeiro é de nível histórico, né? Então, tem histórico, nível de leitura dinâmico, né? E o terceiro é escatológico. Então, dá essa versão aí da leitura do capítulo 13. Vamos lá, virando a página 54. Dos tempos, pegar aqui a última frase aqui, né? A besta do final dos últimos tempos será a maior de todas elas. Ela é quem implementará a grande e derradeira tribulação narrada no selo de número 5, Apocalipse 6:9. Maior em que sentido? Ela ainda será uma pessoa, mas seus instrumentos de controle e seu potencial de destruição e perseguição serão muito maiores do que todos os anticristos anteriores. Alguns autores costumam chamar esta figura do final dos tempos de adversário escatológico ou anticristo escatológico. Este último anticristo promoverá uma grande perseguição contra todos os crentes do mundo. Ela proporá a adoração ou morte. E nesse momento, os verdadeiros discípulos de Jesus preferirão a morte. Página 54, ajuntamento. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Vamos lá, ler lá? Apocalipse 14, do 1 ao 5. Bíblia. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono. Dos 4 seres viventes e dos anciãos, ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e o Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, não são imaculados. Versículo 5, né? Então, a revista falando um pouco aí sobre o ajuntamento, pegando como base Apocalipse 14, versículo do 1 até o 5, né? Então a leitura aqui dentro da revista é: nesta primeira parte de Apocalipse 14, o Cordeiro é identificado como aquele que está parado sobre o monte Sião. O estar parado sobre este monte tão especial é um instrumento de distinção, em vez de descrevê-lo com atributos, como já havia feito na visão do capítulo 5. O texto bíblico evoca tradições messiânicas que descreve o Monte Sião como um lugar de intervenção escatológica de Deus. Este Cordeiro, assim, é ungido do Senhor, proclamado pelos antigos profetas.
Aí tem aqui uma série de textos bíblicos, né? Acredito que JL deve ser Jeremias 2:32, Isaías 24:23, Isaías 31, versículo 4, Miqueias 4:7, Zacarias 14, versículo 4, 5. JL, realmente eu não sei qual seria o livro. Deve ser, né, Juízes, não pode ser. Jeremias são os profetas antigos, né? Até porque dentro aqui da escala, Isaías vem depois de Jeremias, Miqueias vem depois, Zacarias fecha a sequência de profetas. Então deve ser Jeremias 2, versículo 32. A outra personagem do texto é coletiva. É um grupo de 1044. Eles não precisam de muitas identificação nesse momento. Dizer que eles são os que têm o nome do Pai e do Cordeiro sobre testas é uma maneira de ligá-los rapidamente ao grupo que já aparecera em Apocalipse 7, versículo 1 a 8. Na passagem evocada, eles formam um conjunto dos servos de Deus, selados de todos os cantos do mundo. São eles que surgem agora ao lado do Cordeiro. A posição dos personagens indica assim que eles se prepararam para o confronto final. Os 144 mil são os servos do Cordeiro, identificados com elementos simbólicos. Apocalipse 14, versículo 4, 5. A leitura literal desses versículos colocaria as mulheres fora do plano de salvação de Deus. Quando o Apocalipse fala que os seguidores do Cordeiro não se macularam como mulheres e são virgens, ele não está fazendo referência ao gênero ou à sexualidade dos discípulos de Jesus, mas à sua fidelidade. As mulheres estão aqui também incluídas. Todos esses discípulos selados por Deus estão dispostos a seguir o Cordeiro para onde quer que ele for, ou seja, estão dispostos a morrer por Jesus, caso seja necessário. No capítulo anterior, as bestas ameaçaram com a morte nesse capítulo. Os seguidores de Jesus aceitam a ameaça e se dispõem a morrer por amor ao Senhor. O restante do capítulo 14, entretanto, não dá muito detalhe, senão por meio da cena da colheita. Apocalipse 13, versículo 20, do 13 até o 20, né? Depois de dizer que felizes são os mortos que morrem no Senhor, Apocalipse 14, 13. A visão descreve a morte de muitas pessoas, já que corre sangue em grande quantidade. Neste momento, os estudiosos deste texto se dividem. Há autores que argumentam que o sangue que corre é o sangue dos seguidores das bestas, mas há tempos estudiosos que entendem que os seguidores da besta serão destruídos em Apocalipse 19, 20 e 21, durante a vinda de Jesus. Estes que morrem no capítulo 14 são os seguidores de Jesus durante a grande tribulação. Não é uma passagem fácil de compreender, mas o fato do capítulo seguinte já descrever um grupo de crentes vitoriosos no céu, diante do trono de Deus, Apocalipse 15, 2, pode indicar que estes são aqueles que derramaram o seu sangue por amor a Jesus. Se esta passagem representar realmente a grande tribulação instaurada pelo anticristo escatológico, e se o capítulo 16 em diante descrever taças e pragas despejadas apenas sobre os incrédulos e impenitentes. Isso indicaria que em algum momento, durante a grande tribulação, os seguidores de Jesus deixaram a terra. Em que momento especificamente? Uma pergunta.
aqui uma divisão entre os comentaristas do Apocalipse. Uns argumentos que a partida foi logo no início da tribulação, pré-tribulacionistas. Outros argumentos que foi o final da tribulação, pós-tribulacionistas. E alguns ainda entendem que foi em algum lugar durante a tribulação, mid-tribulacionistas, de que forma eles partiram. Alguns enfrentaram a morte, outros passaram pelo arrebatamento descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Né? Então, falando aí um pouco sobre o ajuntamento, o autor da revista descreve alguns detalhes aí, né? Tira algumas conclusões específicas, alguns outras ideias ele entende que outros estudiosos mais categóricos têm peso na palavra, né? Então ele insere suas taxativas, né? Seus escritos dentro dessa parte da lição, né? Página 54 e página 55. Então a gente vê que é bem esclarecido, né? A questão, né, do ajuntamento, a questão específica, né, do grupo dos escolhidos de Deus, né? Apesar de estar no sinônimo aí, né? Homem, né? Homens, né? Masculino, né? A ideia e a proposta é que não haja exclusões de mulheres. A questão de quando fala de homem, né? Engloba homens e mulheres, né? Então Deus não seria, né, tão radical em escolher só homens para serem dele, né, serem escolhidos, né? E 144 mil é um número simbólico, né? Simboliza aí a questão de muitos, né? Não é um número específico, né? Só 144 mil entrarão no céu. Não tem essa ideia proposta. A proposta é que, né, Deus é um Deus de números, né? De número grande, né? E assim sucessivamente. Então, quando, né, lemos aqui, a gente vê aí as altas declarações, né, e as coisas mais detalhadas, informações mais importantes aí para a nossa edificação, tá certo? Então a gente fechando aí, né, essa lição 9, né, já partindo aí para a lição em foco. No capítulo 13, né, o anterior, né, dessa lição aqui, a lição 9, o Apocalipse revela o aparecimento das bestas que perseguirão o povo de Deus. O capítulo 14 descreve o resultado dessa perseguição. Ele começa com a reunião de um exército de oposição às bestas sobre Monte Sião. São os 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Eles já aparecem em Apocalipse 7, do 1 ao 8, e lá os interpretamos como um conjunto dos seguidores de Deus na terra. Então aí mais uma autoexplicação sobre o número 144 mil selados de toda a tribo de Israel, né? Interpretamos, né, o autor da revista fala, né, como o conjunto dos seguidores de Deus na terra, ou seja, né, essa questão de um Deus que olha toda a terra, né, essa questão de muitos, né, Deus não deseja só 144 mil, mas toda a terra, se for o caso, né, mas se não, aqueles que realmente aceitarem Ele enquanto vivos, né, ou até mesmo em meio a um apocalipse vigente, né, lembrar dele e se convencer em aceitá-lo, né. Vamos lá, fechando aí, página 56,
Revista Atitude, lição 9. Né? Lição em foco, né? Continuando a leitura. A perspectiva temporal é distorcida com a aparição dos 3 anjos. Apocalipse 14, do 6 a 12. Cada um faz uma proclamação. O primeiro faz uma demanda à aceitação do Evangelho eterno. O segundo anuncia que algo está em processo de acontecimento, a queda de Babilônia. O terceiro faz uma predição, o futuro julgamento dos que adoram a besta. A atenção retorna para o céu, de onde surge o Filho do Homem. Tal cena introduz a colheita como imagens muito fortes. A figura celestial é Jesus, mas ainda não é uma descrição da sua vinda gloriosa. A situação se desenrola com a morte dos seguidores de Jesus. Após suas mortes, eles aparecem já na forma dos vencedores, da besta que canta o cântico de Moisés e do Cordeiro. Como resultado dessas mortes, completou-se a ira de Deus, que está derramada sobre a terra na forma das 7 taças. O templo é aberto e de lá vêm os anjos com as taças escatológicas. A sequência evoca as 7 trombetas, mas a ação é mais definitiva. Eles bombardeiam a terra sucessivamente com suas taças, destruindo aspectos diferentes da dominação do mal no mundo. Então, a gente vê aí, né, na lição em foco, alguns detalhes aí da besta, né, o Filho do Homem, a atuação dele, né, e quem são atingidos aí com 3 anjos do Apocalipse 14, 6, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vai tratar aí sobre 3 anjos e tal, taças, né, sendo derramada, e sobre aqueles que ficarão depois do arrebatamento, tá? Então, para tomar uma atitude diante da proposta da besta, surgem 2 caminhos, tá? Diante da proposta da besta surgem 2 caminhos. O caminho 1 é a aceitação do convite. Com isso, a pessoa não morre nas mãos da besta, mas morrerá debaixo do juízo do Cordeiro quando ele vier. O caminho 2 é rejeitar o convite da besta e morrer sob as suas mãos, mas ressuscitar para a glória quando Jesus retornar, tá? Então aí, para tomar uma atitude, né, diante da proposta da besta, né, surgem 2 caminhos. O caminho 1 é a aceitação do convite, né, aceitar o convite da besta, né? Com isso a pessoa não morre nas mãos da besta, né, mas morrerá debaixo do juízo do Cordeiro quando ele vier. O caminho 2 é rejeitar o caminho da besta, rejeitar o caminho da besta e morrer sob as suas mãos, né? Obviamente rejeitando o caminho da besta, logo perde a vida, mas ressuscitar para a glória quando Jesus retornar. Então nada melhor do que tomar atitude 2, né? Tá aí, lição 9, tá? Lida. Que o Senhor mais e mais ilumine a todos nós e o entendimento seja muito mais claro do que essa simples leitura. Deus abençoe você que está assistindo, que está aí acompanhando via internet, tá? Lembrando que a primeira igreja batista na Praia de Ramos está também se reunindo presencialmente, né, com todos os protocolos aí sugeridos, né, e obrigatórios, né, pelo Ministério da Saúde e os governos competentes. Deus abençoe você e toda a sua família. Oremos mais uma vez. Oro por você, tá? E Deus abençoe você onde você estiver. Deus, está aí esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem assistindo,
né, esse vídeo falando sobre a tua palavra. Mas ainda mais do que um simples vídeo ou uma simples leitura, teu Espírito, ó Deus, conduza esse ouvinte que está sintonizado no canal da igreja na internet. O Senhor dê a iluminação necessária, clareamento necessário, e que no nome de Cristo Jesus todos, né, que estão atentos consiga refletir e tomar a atitude de aceitar o Senhor e seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Pois o desejo do Senhor é que todos se salvem, que nenhum se perca. E a igreja aqui na terra faz essa proclamação, que muitos e muitos possam aceitar o seu Filho Jesus e colocar ele diante da vida do coração. No nome de Jesus, abençoe tua igreja, abençoe o teu povo aqui na terra. Que não haja desistência do caminho, apesar das tribulações, apesar das perseguições. O Senhor mesmo nos fala que no mundo teremos tais agitações, mas que a tua igreja no Senhor seja vitoriosa, no nome de Jesus. Te oro e te agradeço. Amém. Obrigado aí pela sua atenção. Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado. Até o próximo vídeo.